Provérbios, aleluia, Provérbio, capítulo 8, versículo 17. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Melhor dizendo, vamos ler do 12 ao 17, Provérbios, capítulo 8, aleluia. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Quem não achou ainda? Eu não achei. Então vamos esperar. Eita. Provérbios, capítulo 8. Amém? Amém, irmão Décio? Achou? Deixa lá para ela. Provérbios, depois de Salmos, Provérbios, capítulo 8. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: eu, a sabedoria, habito com prudência e acho a ciência dos conselhos. Versículo 13: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca do perverso aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Versículo 17: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Vou repetir somente o versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quero nessa noite ser breve na palavra do Senhor. Esse versículo, vamos aqui se ater mais ao versículo 17, onde o Senhor está dizendo que ama aqueles que o amam, e aqueles que o buscam de madrugada o acharão. Aleluia. Entre milhares ou muitas promessas contidas na palavra de Deus, estamos diante de uma promessa do Senhor. E qual é essa promessa? A promessa de encontrarmos a Deus, ou seja, quando nós buscarmos a Deus pelas madrugadas, nós o encontraremos. Aleluia. É uma promessa de Deus que quando eu buscar a Deus pela madrugada, eu vou encontrar a Ele estará me esperando ou me aguardando. Eu quero nessa noite pregar sobre o valor da oração da madrugada. A oração feita de madrugada. Eu não sei se você tem o hábito de orar de madrugada, mas hoje, lendo a palavra de Deus e meditando nesse versículo, eu pude entender, e já tinha um certo conhecimento, que a oração feita de madrugada, ela tem muito valor e ela tem um peso sobrenatural, em nome de Jesus. É coisa tremenda. Irmãos, a promessa diz ali que se eu buscar pela madrugada, eu vou encontrar o Senhor. Tem um dito no meio do povo evangélico que diz que de madrugada a fila é menor, não é verdade? Porque nem aquilo que o presbítero estava falando aqui, dá um friozinho, uma chuva, nós já se encolhemos, ficamos mais assim acomodados. E a oração pela madrugada, ela não é fácil. A oração pela madrugada, ela precisa de força, de fé e de muita fé, vamos dizer assim, né? Porque a oração da madrugada, ela é bem complexa, ela é uma oração muito forte. Por quê? Por que orar de madrugada? Porque de madrugada, irmão, eu estava meditando e entendi que não tem o sono melhor, é o sono da madrugada. Geralmente pelas 3 horas, das 3 às 4 horas da manhã, é o sono mais gostoso que se tem.
É o sono mais pesado. Se você acordar 3 horas da manhã, ou 4 horas da manhã, 3h30, você vai acordar sonolento. Você olha assim, né? Quem está falando? A minha esposa, de vez em quando, ela acorda de madrugada assim, eu falo com ela, e ela fala uns negócios que não sei o que ela está falando. E esses dias ela acordou de madrugada assim: o que está acontecendo? Você foi lá? Eu falei: fui, você não foi? Ela falou assim: o que está acontecendo? Dormindo, né? Então a gente vê que o sono da madrugada é um sono pesado. A pessoa às vezes acorda, mas não acorda, né? Acorda só, de repente, em espírito, mas de repente apaga de novo e adormece. Então por que orar? Porque quando eu me disponho a pagar esse preço, a mortificar a minha carne, vamos dizer assim, a me sacrificar a minha carne, levantando de madrugada, Deus recebe como um sacrifício. Por quê? Porque eu estou fazendo um esforço. Porque orar durante o dia é fácil, não é? Você entra aqui ou na sua casa lá, dobra o joelho, às vezes nem dobrando o joelho, né? Andando mesmo, você está falando com Deus, mas não é uma oração fervorosa. Por quê? Porque se você estiver orando de dia e algo chamar a atenção, você já distrai, olha às vezes, né? Eu às vezes cansei de às vezes sair orando aqui ou em outro lugar orando, e de repente encontrar uma pessoa: pastor, Pai do Senhor, como é que você está? A oração já foi. Por quê? Porque eu estou dando atenção ao homem. Saiu o foco da minha oração. Agora, quando eu levanto de madrugada, que eu vou orar ao Senhor, que eu levanto, que eu desperto, aí sim, irmão, é uma oração verdadeira. Por quê? Porque eu levantei e estou falando com Deus verdadeiramente. Eu sacrifiquei o desejo da minha carne. Qual era o desejo da carne? Dormir, ficar tranquilo. Eu lembro uma vez que na igreja a qual eu nasci, congregava, levantou-se uma campanha de madrugada, irmão. 3h30 da manhã. Toda a igreja era para orar. 3h30 da manhã. E foi bem no inverno, irmão. E você sabe que o Paraná é frio. Misericórdia, o inverno lá é terrível. E eu levantava de madrugada. A primeira noite eu levantei tranquilo. A segunda noite já foi difícil. Rapaz. Eu levantei, o celular despertou, 3h30, eu tirei o pé para fora da coberta, congelou, foi de volta, rapaz. A primeira noite eu orei, o joelho dobrado, aquela noite eu orei na cama. Será que Deus aceita isso? Será que, porque a primeira noite eu orei de joelho, e a segunda noite eu orei deitado. Aí eu comecei a me incomodar com aquilo. E daí na terceira noite, o sono estava me pegando e o frio mais ainda. Eu falei: Jesus. Mas daí eu falei: não vou orar deitado hoje não. Levantei, peguei a coberta, joguei em cima das minhas costas, dobrei o joelho no chão e orei? Não, dormi, irmão. Dormi. Acordei assim, falei: meu Deus, tinha passado 15 minutos, irmão. Não tem noção do sono não. 15 minutos. Eu falei: Jesus, me perdoa. Só que daí eu passei os 15 minutos, né? Era até 3h30, 4 horas, eu passei mais 15 minutos, mas orei. E aquilo me incomodou. Eu falei: ô Senhor, não estou fazendo nada. E aí a oração, e perceba que a oração, aquele projeto, aquela campanha, em benefício, em meu benefício. E mesmo eu sabendo que era em meu benefício, eu estava acomodado. E depois eu queria receber as coisas de Deus. E como é que eu vou receber as coisas de Deus se eu não busco a Deus? Né? Ele disse que aqueles que me buscam pela madrugada me encontrarão. E eu acredito que encontrarão Deus com as mãos cheias de bênçãos para você. Não é verdade? Posso até imaginar assim, Deus com as mãos cheias de presente, de coisas maravilhosas, de coisas gostosas para a nossa vida. Se nós o buscarmos, nós o encontraremos pelas madrugadas. E aí eu comecei a ficar preocupado com daquela maneira que eu estava orando. E eu chamei a esposa do pastor, que era a pastora da igreja, e comecei a conversar com ela. Eu falei: pastora do céu, essa noite aconteceu assim, né? Eu passei 15 minutos, acordei, estava dormindo no joelho. Ela falou: meu filho, vamos orar então, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu não conheci. Aconteceu o mesmo comigo. Ela falou assim: Divaldo, você tem olhado, pra você ter uma ideia, eu estou orando em cima da cama. Eu falei: no pastor ia certo. Ela falou: não é, vamos quebrar isso. Eu falei: vamos. Em nome de Jesus, nós fizemos uma aliança com Deus. Deus, nos dê força, Senhor, para nós orarmos da maneira certa, não em cima da cama.
né? Em cima da cama ora quem? Um doente que não pode levantar. Não é verdade? Ele está lá doente, coitado, não pode levantar. Deus vai receber a oração dele, porque Deus sabe que ele não pode levantar. Agora, eu podendo levantar, eu não levanto por quê? Por preguiça. E quero receber as coisas de Deus? Nós acabamos de ler: aqueles que me buscam pela madrugada me encontrarão. Então a fila é menor, por quê? Porque há uma dificuldade em orar pela madrugada. Mas eu quero nessa noite falar de coisas mais ainda, não só ficar nesse testemunho meu. Eu estava vendo não é um estudo, ai meu pai, oh Jesus, eu estou ficando velho mesmo, as palavras fogem da minha mente assim, sabe? Eu fico com muita coisa na minha cabeça para falar, e daí quando eu vou falar, sumiu aquela palavra. Vamos dizer assim, eu li uma história, e essa história é real, mas não era isso que eu, né? É uma história real, um acontecimento que depois da Segunda Guerra Mundial, o país da China, a Coreia, não a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande miséria no país. 80% do país ficou praticamente sem nada. Houve uma miséria muito grande sobre aquela nação, sobre aquele país. E 80% daquele povo ficou tão pobre, mas tão pobre que muitos não tinham o que comer. E aí, irmãos, olha só que coisa interessante, eu não sabia disso. E eu aprendi isso hoje, que as igrejas evangélicas começaram a orar 4 horas da manhã em favor da nação. Isso logo depois da Segunda Guerra Mundial. E você sabia que até nos dias de hoje, todas, não tem nenhuma, todas as igrejas da Coreia levantam 4 horas da manhã para orar pela sua nação? E em 20 anos de oração, do estado de miséria, Deus elevou a Coreia do Sul, sabe a que ponto? A ser a 12ª potência em poder. Ela é a 12ª nação mais poderosa do mundo. A China agora até ultrapassou. Mas por quê? Por causa da oração. E até hoje, nos dias de hoje, eles levantam, há uma regra lá que toda igreja tem que orar 4 horas da manhã pela sua nação. Então é assim, o povo vai trabalhar e levanta mais cedo e vai lá na igreja. A igreja nem fecha. A igreja fica com a porta encostada, o pastor já sabe que ele levanta, aí vem os irmãos, ora, vai trabalhar. E os que não trabalham também vêm, ora e voltam para casa. Mas ninguém fica sem buscar a Deus pela madrugada. Interessante, né? Que coisa. E aí a gente tem muito que aprender com o japonês, né? Com o coreano. É um povo assim, você olha, é diferente, né? Tem um usualismo, mas é um povo de fé. Porque todo dia levantar 4 horas da manhã não é para qualquer um. Mas veja que eles obtiveram o resultado. O que aconteceu com eles? Eles buscaram a Deus e encontraram. Porque do estado de miséria eles passaram para um estado abençoado. E eles oram todos os dias pela sua nação. Você tem orado pelo Brasil? Eu alguns dias assim, eu lembro, eu oro. Mas nem sempre. E você sabia que é uma obrigação minha e sua orar pela sua nação? Por quê? Porque você vive aqui. Você depende dessa nação. Você depende desse lugar. Então você tem que orar pelo lugar onde você mora. Orar ontem aqui nós falamos, hoje na escola bíblica, né? Nós falamos sobre as autoridades, sobre você, em vez de criticar as autoridades, você orar por elas, porque todas as autoridades que existem foi pela vontade de Deus. Eu disse aqui, nós falamos tanto mal do Lula, da Dilma, né, de tantos outros que passaram, chamando de ladrão, de corruptos. Não é que não são, mas não cabe a nós fazer esse julgamento. E a Bíblia disse ali que quando eu me levanto contra uma autoridade que Deus estipulou, eu estou indo contra a vontade de Deus. Então quem é eu? Quem sou eu para ir contra a vontade de Deus? Mas não é o caso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a oração da madrugada, que é importantíssima na minha e na sua vida. Porque a oração da madrugada vai me fortalecer e fortalecer a sua vida. E nós vamos vencer quando nós buscarmos ao Senhor de todo
Ele disse lá: os que me buscam pela madrugada, o que vai acontecer? Me encontrarão. Algumas traduções me acharão. Me encontrarão. Abra sua Bíblia aí em Salmo 121. Vocês vão ver. Lembra que eu falo que todas as vezes Deus confirma a sua palavra? Amém? Vamos ver se vocês estão ligados ao culto. Como foi que Deus confirmou a palavra que eu estou pregando agora? Vamos ver. Quem deu? Não. Quem? Olha, você quase acertou. Passou perto. Tirou lasca. Quem sabe? Quem? Hã? Que salmo? Exatamente. Miguelzinho leu o salmo ali que falou. Hã? Salmo 138. Vou ler lá o Salmo 138. Fica aí no Salmo 121 que eu vou ler lá no 138. Ele disse lá: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutastes. Estou falando. O dia que eu clamo, o dia que eu busco a Deus, Ele me responde. Ele está com os seus ouvidos atentos ao meu clamor. Salmo 121 diz aí, ó: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha só, versículo 3: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Algumas traduções dizem não dormitará. O que é isso? O que quer dizer não tosquenejará? Não piscará. Não cochilará. Vai nem piscar. Não, para cochilar, né? Não cochilará. Sempre alerta. Sempre alerta, a tua tradução é sempre alerta. O que quer dizer isso? Que Deus nunca dorme. Então, por isso, se eu de repente falar, 3 horas, não, essa hora Deus está dormindo, não vou incomodar Deus, não, velho. Né? Já pensou? Deixa eu dormir, vou dormir, rapaz. Você desculpa, claro. Né? Então, nós vemos ali o salmista dizendo que ele não dorme, que ele está 24 horas ao nosso dispor. Se eu buscar a Deus, eu o encontrarei. Não tem como eu buscar a Deus e não encontrar. Se eu buscar, eu vou achar. Se eu clamar, como leu o futuro pregador ali, ele leu: se eu clamar, ele me responderá. Ou seja, Deus não vai se calar diante da tua oração. Só que Deus tem os seus meios de responder. Às vezes você quer clamar e já... Não, isso não é assim. Deus fala e fala muitas vezes no silêncio. Então, mas se eu buscar, eu serei atendido. Versículo 4: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Ou seja, Ele não dorme, Ele está te guardando. E no momento que eu levantar, despertar do meu sono e clamar a Ele, eu encontrarei a Ele. Eu terei respostas, eu serei atendido, eu conquistarei o impossível. Irmãos, é tão assim maravilhosa a palavra de Deus, que se você meditar, você vai ver que vários acontecimentos aconteceram de madrugada. Por isso que é bom, né? Aprender, ler, meditar. E nós vamos aprender hoje. Em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 26, por isso que eu digo assim: começa a trazer uma caneta para a igreja, que daí você só anota. Sabe por quê? É uma estratégia. Quem tem o hábito de ler a Bíblia em casa? Muitas vezes não tem. Mas vai dizer assim: não, pastor, está meio difícil eu ler. Mas aí, se você anotar aqui, você leva para casa. Aí em casa, eu vou, mas peraí, o Espírito de Deus vai te alertar. Não, a pregação daquele dia está tudo anotada. Você vai lá e vai. Porque às vezes aqui, até você procurar, eu já li, já falei, daí você não achou e você fica perdido. Não é verdade? É assim. Ainda mais a gente não está com muita prática de ler a Bíblia, de achar os versículos. Ó, 5 exemplos ali, ó. Cadernetinha e canetinha.
Louvado seja Deus, né? Eu já contei aqui, eu conheço uma irmã no Paraná, irmão, ela tem um caderno dessa grossura assim, já encheu um, está no outro, ele deve estar já até no outro. Todas as pregações que ela ouve, ela anota tudo, não perde nada, palavra por palavra, ela escreve, ela não tem preguiça de escrever. E ela é uma pessoa que, se você conversar sobre a Bíblia, ela tem argumentos, ela tem entendimento. Por quê? Porque fica registrado. Por mais que você anote, mas a mente também registra. E você fica bom de Bíblia, vamos dizer assim, né? Em manusear a Bíblia. Amém? Então, siga o exemplo do presbítero, traga papelzinho, né, canetinha, você vai anotar. Vamos lá então, Gênesis 32, 26, fala que de madrugada Jacó estava se pegando no soco com o anjo. Fala lá o texto que ele estava segurando o anjo. Por que ele estava segurando o anjo? Porque ele estava clamando a Deus, porque ele queria a sua bênção. Ele queria a bênção dele. O anjo falou: não, vou embora. Falou: vai nada, eu não te largo enquanto tu não me abençoar. Aí o anjo disse: não, mas já está raiando o dia, não interessa, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Às vezes estava orando, nossa, já é quase 5 horas, eu vou parar. Não, rapaz, não para não, continua, porque o céu está aberto sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, e Deus está te abençoando. Glória a Deus. Você já pensou se, quando o anjo fala para Jacó: me deixa aí que a madrugada já está raiando e eu preciso ir embora, e ele larga, ele não seria abençoado. Porém ele não largou. Houve o quê? Persistência. Não largou, não parou. Disse: não te solto enquanto tu não me abençoares. Aí o anjo perguntou: como que é teu nome? Meu nome é Jacó. Aí o anjo olha para ele e diz: tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. O que é Israel? O que quer dizer a palavra Israel? Povo abençoado, povo escolhido de Deus, nação santa, o povo de Deus, ou seja, o povo de Deus abençoado. Onde está o Israel de Deus? Aleluia, glória a Deus. O Israel de Deus, aleluia. Nós somos o Israel de Deus. E ele foi arrebatado, né, viu, presbítero? Ele não aguentou. Olha lá. Não aguentou. Aleluia. O menininho estava com o zoinho vidrado. O presbítero falou assim: ó, ele não vai aguentar. Eu falei: não vai, né? E foi arrebatado. Aleluia. Então nós vemos ali que de madrugada Jacó estava orando, e Deus enviou o anjo e ele recebeu a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 24, versículo 4, você vai ver Deus falando com Moisés e o seu povo de madrugada. Você vai ler lá, vai ter escrito assim: de madrugada Moisés foi falar com Deus. De madrugada, Moisés estava falando com Deus. E veja que Deus usava o filho de Moisés, usou para resgatar o povo de Deus. De madrugada, Moisés estava falando com Deus. Números, vamos lá de novo. Números 14, 40. Também de madrugada, a Bíblia diz que Moisés criou um altar para falar com Deus. Porém, Deus naquela noite não quis falar com o seu povo. Por quê? Porque o povo havia desobedecido à vontade de Deus. Deus havia enviado os espias, mandado Moisés enviar os espias à terra prometida, e eles foram, olharam e duvidaram. Disseram que lá era bom, porém tinha gigantes e eles eram fortes, eram armados, e eles sugeriram que não entrassem na terra prometida. Porém 2 homens, Caleb e Josué, disse: não, se Deus prometeu, Deus vai cumprir as suas promessas. Aleluia. E por isso Deus cirou contra Israel e disse: vou matar toda essa geração de 20 anos para cima, não entrará na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Você sabia disso? Que Deus matou a nação inteira, só deixou os novos de 20 anos para baixo, entrou na terra prometida. Os velhos, nenhum entrou. Por quê? Porque duvidaram das promessas de Deus. Se eu estou aqui falando de uma promessa, dizendo que Deus vai responder a tua oração pela madrugada, não duvide, porque Deus não se agrada de quem duvida dele. Ele diz que a dúvida
não veio dele. O Deus que nós servimos, nele não há dúvida, tudo é certeza. Quando ele fala, vai acontecer. E a fé do homem também tem que ser inabalável. Amém? Então veja lá que Números 24, Números 14, 40, Deus fala, não quer falar, mas Moisés está buscando ele pela madrugada. Josué capítulo 6, versículo 15 em diante. Sabe que hora que caiu as muralhas de Jericó? Hoje nós falamos sobre as muralhas. Caiu de madrugada. Você sabia, irmão Céu, que foi de madrugada que caiu viu? Caiu de madrugada. A gente escuta assim os pregadores e a gente não tem noção. Mas o texto diz lá, e se você achar aí você vai ver, que de madrugada Josué e todo o povo, irmão Dete, levantaram e foram as últimas 7 voltas em volta das muralhas, e de madrugada as muralhas caíram, Fábio. Caíram. Capítulo 6, versículo 15 em diante. Você vai ver lá, de madrugada, Josué pegou a arca, pegou os sacerdotes, pegou todo o povo e começaram a andar, marchar em volta das muralhas, e as muralhas caíram do chão de madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo livro, para nós acelerar o processo aqui, no mesmo livro, em Josué capítulo 8, no versículo 10, nós vamos ver Deus dando vitória a Josué e Israel numa batalha contra uma cidade chamada Ai. Por que Deus deu a vitória? Porque eles clamaram a Deus de madrugada, dizendo, porque eles já haviam entrado em conflito contra esta cidade, e era uma cidade pequenininha, irmão. Porém, Israel subestimou seus inimigos, não consultou a Deus e foi guerrear contra a cidade de Ai, e perderam uma batalha. Voltaram envergonhados, se humilharam na presença de Deus, buscaram o Senhor pela madrugada, e Deus revelou dizendo que eles iam no outro dia, que eles poderiam ir de madrugada, que a vitória seria certa. Olha o resultado da oração pela madrugada. Clamaram a Deus, buscaram a Deus, e Deus respondeu às suas orações, dando a vitória a Josué e a Israel. Lá no capítulo 8, no versículo 10, você vai ver que de madrugada, Josué 8, versículo 10, Deus deu a vitória a Josué e o seu exército. Se nós olharmos a Bíblia, irmão, nós vamos ver também uma pessoa que tinha o hábito de orar de madrugada. Quem era? Quem gostava? Eu vou até dar uma dica assim para você. Novo Testamento. Quem gostava de orar de madrugada? Alguém arrisca aí? Daniel. Não. Novo Testamento. Novo. Daniel está no Velho Testamento. Jesus Cristo. O próprio Jesus. A maioria das orações de Jesus era de madrugada. Marcos capítulo 1. Vamos ler esse. Marcos capítulo 1. Aleluia. Marcos capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 35. E levantando-se de madrugada, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se você ver lá também no livro de Lucas, no capítulo 22, você vai ver que Jesus também está orando antes de ser entregue, ou antes de ser traído por Judas. Ele está orando e ele leva os seus discípulos, e a Bíblia diz que ele deixa os discípulos e se distancia deles a cerca de um tiro de pedra, e vai lá, quer dizer isso, 20 a 30 metros, e vai lá orar, ora, volta e encontra os discípulos dormindo. Por que eles estavam dormindo? Porque era de madrugada. E o sono da madrugada é triste, hein? 3 vezes. Voltou a orar, voltou, estava dormindo. Jesus chamou a atenção deles. Vigiai e orai, para que não caias em tentação. Aí Jesus chama a atenção, dizendo, mas você não pode ficar nem 1 hora. Olha só, 1 hora orando. Nós oramos 10, 20 minutos na Bíblia. Senhor, que vergonha para nós. Não é verdade?
noite inteira. Aí voltava, mas você não consegue ficar 1 hora orando? 1 hora. Quantas horas você ora, Fábio? 1.000. Né? Por quê? Sabe por que a gente não consegue orar muito? Porque nós não criamos o hábito. Se eu for na casa do presbítero Valério, chegar lá, se tiver um café, um pãozinho que a irmã faz, né? Na hora assim, quentinho, uma margaridinha lá, eu converso, como fico falando, falo mais do que o homem da cobra, não é verdade? Converso, não é verdade? Nós somos de bico, falando, conversando, e olha, falta tempo ainda porque sobra assunto. Hoje nós ficamos aqui na escola bíblica, começou 9h30, fiquemos até 11h05. Começou às 9 praticamente. Começou praticamente às 9, tomamos um café, aí estudamos, aí oramos, daí paramos, encerramos e ficamos aqui, fazendo o quê? Conversando. Conversando ainda. Como é que arruma tanto assunto? E agora para orar, só nas palavras. E aí o Eric falou assim, não, vamos continuar, pastor, e o senhor, falei, rapaz, está na hora do almoço, está na hora da boia. Ou seja, para orar falta assunto. Então por quê? Por que a gente conversa assim? Porque está de dia, você está ali na euforia, conversando, e vem as palavras, você vai falando, vem assunto, e vem, você vai. De madrugada, irmão, quando você estiver orando, a tua mente está mais sossegada. Ou seja, então, tinha que ser mais fácil para orar. Por quê? Porque daí flui mais fácil. Os pensamentos não são pensamentos, né? Às vezes a preocupação do dia, né? As preocupações do trabalho, durante o dia é difícil. Vem tudo na cabeça. Mas de madrugada, não de madrugada, você está descansado. E você poderia dobrar o joelho e aí sim falar mais profundamente com Deus. Em Jeremias ele diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você já veja que o desejo de Deus, nossa, apertei tanto o microfone que quase quebrei, ficou estralado, que força que eu estou na mão. Veja que o desejo de Deus é o quê? É revelar a nós coisas que nós não sabemos. Por isso que, observando o testemunho que eu falei da Coreia, o povo orando a Deus, por que eles oraram? Porque eles precisavam de uma estratégia para que a nação se erguesse. Ou você acha que eles só oraram e cruzaram os braços? Não, meu filho. A Bíblia diz que a fé ela tem que ser acompanhada do quê? Do quê? A fé sem é morta. Sem ações. Obras. A fé sem obra é morta. Eu tenho que orar, mas também tenho que colocar em prática. Se eu quero, digamos assim, abrir um negócio, vamos dizer assim, eu vou dobrar meu joelho, vou apresentar Deus, vou pedir para Deus, Deus, me dê estratégia, me dê o ponto certo, me ensine como fazer, fale para mim, Senhor, que maneira fazer. E aí eu oro, de madrugada, no outro dia, eu levanto e falo, opa, vou fazer o que eu quero fazer. Aí eu começo, eu e o Laércio, né? Tem uma cara ali agora. Nós começamos a coisa e nós estamos vendo, né? Por quê? Porque nenhuma das coisas que nós fizemos, nós apresentemos ou pedimos a Deus que desse-nos direção, estratégia. De que maneira, Senhor? É assim? É assim? A que preço que eu tenho que vender, Senhor, a minha mercadoria? Porque Deus sabe todas as coisas. De repente Deus fala assim, venda R$5. Não, Senhor. Opa! Tu está dizendo não para mim? O que tu sabe? Aí eu vou lá no livro de Salmo, o salmista no Salmo 139 diz assim, por mais que eu tente me esconder de Deus, por mais que, né? Aonde eu vou, ou seja, então ele é o Senhor. Eu falei aqui que ontem, né? Que ele é o Senhor de todas as coisas, ele criou o céu, ele sabe de tudo. Então se ele mandar eu fazer isso, eu tenho que fazer. Por quê? Porque ele está me respondendo. Agora, se eu não buscar a ele, eu não terei resposta. É por isso que muitas vezes nós começamos projetos e os projetos acabam, por quê? Porque nós não apresentamos a Deus. E quando apresentamos, não temos a paciência de esperar Ele revelar. É verdade isso. É assim, eu quero. Está aqui, Senhor. Eu vou fazer isso. E aí? Como é que é? Não vai falar nada, não? Ficou calado agora? Não? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Passa um dia, 2. Não sei. Acho que não era de Deus. Não falou nada. Calma, rapaz. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E Ele, o quê? Ouviu minha oração. Ouviu meu clamor e se inclinou para mim.
Então, se ele ouviu, é só esperar ele responder. Eu não tenho que fazer aquilo que eu acho que tem. Não. Se eu estou colocando nas mãos de Deus o meu sonho, o meu projeto, eu tenho que esperar a resposta de Deus. Porque com certeza Ele vai lhe dar a resposta certa, no momento certo, o que você tem que fazer, o quanto você tem que vender, e assim por diante. Você está falando com alguém aí. Eita glória! Nós temos que esperar a resposta de Deus. Para nós podermos adquirir a vitória. E é pela madrugada que nós vamos obter a resposta. Aleluia! Vamos lá então. Jesus então orava pelas madrugadas. Mateus 14, 25, você vai ver Jesus fazendo um milagre. Sabe que hora, irmão Lércio? De madrugada, na quarta vigília. O que é a quarta vigília? Que hora que é a quarta vigília? 4 horas. 3 horas. 3 horas. 3 horas da manhã. Você quase acertou, hein? Esse menino vai dar bom, hein? Glória a Deus. Chega lá. Pediu na escola para falar de Jesus na sala. Olha, glória a Deus, é isso aí, Miguelzinho. Pregue mesmo lá, faça aquele povo tudo se converter. Em nome de Jesus. Jesus então deixa os discípulos e sobe ao monte para orar. E a madrugada chega e ele está orando. Aí a Bíblia diz que ele desce do monte e vai até a praia. E ele deixou os discípulos no barco. E veio uma tempestade. E o vento começou a bater na água e balançava o barco. E Jesus olhou, eles estavam longe já da margem. E Jesus então faz o que de madrugada? Ora. Não. Caminha sobre As águas. milagre de madrugada, hein? Que glória, hein? Aleluia. De madrugada ele sai andando por sobre as águas e vai onde está os discípulos. E os discípulos se assustam. E é um fantasma. Ele, não, sou eu. Pedro, né? Ah, é o senhor? Se é o senhor, mande que eu vá até onde o senhor vá por sobre as águas. Ele disse, vem. Só caminhar. Quer vir, velho? Vem. Pedrão, ó, primeiro passo. Terceiro. Né? Segundo, opa, deu uma bombeira. No terceiro, mestre, Tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus estende a mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Ou seja, às vezes, irmão, nós estamos numa campanha de oração pela madrugada, mas não estamos com o coração convicto que aquela oração será atendida. E por isso que nós somos frustrados. Não recebemos a vitória. Não acreditamos que a vitória chegará. Nós precisamos crer que vamos receber. Aleluia. Quando eu fiz a campanha para Deus me dar condições de eu comprar o carro, eu fiz 3 dias no monte. Só 3 dias, irmão. 3 dias. Depois eu falei, nossa, só foi 3 dias, Deus me deu o carro. E se eu faço uma semana? Eu tinha recebido a verdade. Com certeza. Né? Foi 3 dias, rapaz, e Deus me deu o carro. Entendeu? Eu acabei a campanha convicto de que eu receberia o meu milagre. Aleluia. Só que o milagre, por isso que a Bíblia diz que Deus vai além daquilo que eu penso, imagine, e daquilo que eu peço para Ele. Ele tem muito mais. Eu pedi para Deus me dar condições de comprar um carro. Eu não pedi o carro dado. Eu pedi para Deus me dar condições, presbítero. E Deus me deu o carro. Glória a Deus. Sem nada, sabe? Sem zero de gasto. Eu só paguei para transferir. Nem fui eu que paguei ainda. Minha mãe, que me abençoou, falou, não filho, eu vou pagar a transferência. E pagou a transferência. Então veja que Deus é maravilhoso quando nós nele confiamos e buscamos nele. Porque nós lemos no Salmo 121 que na hora do desespero elevo os meus olhos ao monte. De onde me virá o socorro? Vem do Senhor que fez o céu e a Que terra. criou o céu e a terra. Então Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E se nós buscarmos Ele pela madrugada, nós o encontraremos. Que coisa maravilhosa, né? Buscar a Deus e encontrar. Lucas, capítulo 24, versículo 1, você vai ver que Jesus Cristo ressuscitou de madrugada. Por quê? Porque Maria Madalena e as outras foram no sepulcro de madrugada, chegou lá, ele já tinha Ressuscitou.
ressuscitado. De madrugada, hein? Como é que é o nome dele? Raiz, de madrugada. Hoje ele estava bem assim, hein? Olha só que maravilha. Parabéns. Assim que você tem que ser. De madrugada, Cristo ressuscita. As mulheres vão lá para embalsamar, para tirar o corpo. E já não estava, mas a pedra estava removida. Aleluia. Aleluia. De madrugada. Bem cedinho elas levantaram e foram lá. Mas Cristo já havia ressuscitado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes capítulo 7, versículo 1. Você vai ver Deus falando com um camarada chamado Gideão. De madrugada, ele vai buscar o Senhor para ter vitória, para receber a vitória. E Deus olha para ele e ele está lá com 32 mil soldados. E Deus diz para ele: Gideão, é muito esse povo. Mande que os covardes E medrosos voltam. e voltem. Voltaram quantos? 15 mil. Não, 20? 20 mil. 20 mil voltaram. Vai voltar. Sobrou? Sobrou quantos? Não, foram 20 mil. Ele estava com 32 mil, sobrou? 12. Aí ele disse assim: ó, mande agora, né? Leva eles para beber água. Ainda tem muita gente. Manda lá beber água. Aquele que beber assim. Sobraram quantos? 300. Sobraram 300. Aí Deus disse para ele: esse é o povo que você vai vencer. É com esse povo. 300 com buzinas, 300 com 300 com câmeras, 300. 300 Tem um hino gostoso. gloriosos, Olha que vocês ensaiam. 300 valorosos. Gostoso. Irmãos, sabe que a revelação que eu recebo de Deus agora, que é com esses povos, com esses 300. Que eu vou vencer. Aleluia. E nós vamos vencer. Aleluia. Glória a Deus. Glória e glórias a Deus. Então nós vemos ali de madrugada Deus falando com Gideão. Pela madrugada. Para me encerrar. Segundo a Crônicas, capítulo 29, versículo 20, Nós vamos ver o rei Ezequias também de madrugada falando com Deus. ou seja, por que ele falou com Deus? Porque antes dele estar no poder ou reinando, havia outro rei. E quando esse rei morreu, então ele assumiu o poder. E esse rei passado fazia coisas que não agradavam a Deus. Porém, quando Ezequias assume o reinado, ele então quebra todos os altares de deuses pagãos e faz um altar, manda santificar e purificar o templo e começa a buscar a Deus de madrugada. E a Bíblia diz que ele foi um rei que tem você buscar a Deus pela madrugada. Quem é que buscava Deus pela madrugada? Então você vai buscar mais ainda. Você vai buscar mais ainda. Nós precisamos. Eu sei. Eu também. E perceba assim, irmão, por que eu estou falando isso? Por quê? Porque quando você costuma, você se habitua a chegar naquele momento de madrugada, ou 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas, ou 5 horas, parece um reloginho, né, irmão? Acorda na hora certa. Acorda. Opa, bora. Né? Agora, quando você não cria o hábito, o teu organismo, o teu corpo, acostuma a acordar 7 horas, 6 horas, né? 8 horas, 8 e meia, e assim por diante. Mas quando eu coloco o meu corpo, porque quem manda em você? Quem manda no seu corpo? É você mesmo. Se você aprender a dominar o seu corpo, ele vai te obedecer. E hoje na preguiça, Jesus disse: e vos darei poder. Se Deus deu poder para nós pisarmos em escorpiões e cobras, por que nós não vamos ter poder sobre o nosso próprio corpo? Não é verdade? Dominar o nosso próprio corpo. Então, se nós buscarmos a Deus pela madrugada, nós o achamos. Amém? Glória a Deus. Eu, depois de hoje, eu vou começar a buscar mais Deus pela madrugada. Mas busque a Deus com propósitos. Pode ver que todos esses versículos que eu recitei aqui, todos estes homens tinham um propósito.
Claro que adorar a Deus é um propósito, mas vamos dizer assim, comece a orar com mais propósito, com mais com mais objetividade, com clareza, mostrando para Deus por que você está orando, por que você está buscando Ele de madrugada. Ah, pastor, eu preciso de uma resposta. Então apresente, diga isso a Deus. Deus, eu preciso dessa resposta. Deus, eu preciso dessa cura. Deus, eu preciso dessa libertação. Eu preciso que o Senhor estenda a tua mão. Amém. E Ele disse ali: os que me buscam de madrugada me encontrarão. Então eu quero convidar você nessa noite a buscar a Deus. E eu quero que você fique de pé para nós orar. Ainda não é madrugada, né? Mas já vamos começar a ensaiar a buscar a Deus, né? Irmão de Paulo, depois nós vamos com meu filho e minha nora. Amém. Como é o nome do seu filho mesmo? Silvio e Márcia. Silvio e Márcia, irmãos. Lembrem dos filhos da irmã nas suas orações. Silvio e Márcia. Vamos orar agora também por eles, em nome de Jesus. Vamos orar pelo crescimento da obra, da igreja, né? Em nome de Jesus. Irmãos, eu disse aqui que eu estou, né, com o intuito de criar aqui o grupo de louvor, o grupo de homens, para que os homens façam cultos e para que os homens façam eventos. E hoje eu conversei com a pessoa que Deus havia colocado no meu coração para ele assumir esse grupo, e eu tive uma resposta abençoada. Ele disse que sim, que é o presbítero Valério. Então, e eu vou conversar com ele também, que eu quero que você ajude ele, que você seja o segundo dele, amém? E que vocês sentem, que vocês se comuniquem, peguem o celular no outro, porque eu vou dar um culto para vocês fazer. Culto num sábado. Como teve o culto aqui do amigo, vai ter o culto dos homens também. Aí vocês elaboram o jeito que vocês querem fazer o culto, né? Se vocês trazerem pregador, convidarem pregador, eu quero que vocês me comuniquem, porque eu quero assim, para nós não trazermos qualquer pessoa, né? Hoje a gente tem muito pregador, mas que prega mesmo e que ensina são poucos. Amém? Né? Ou se você depois quer convidar um irmão aqui da igreja, amém, né? Fique à vontade. Mas isso aí tem tempo. Eu quero que depois vocês conversem, se comuniquem, né? Em nome de Jesus. E logo nós vamos criar também o grupo das mulheres aí. Em nome de Jesus. Tem o grupo das crianças. Eu conversei com a irmã, ela aceitou, né? A esposa do irmão Fábio, ela que vai estar cuidando das crianças nos cultos. Só que eu preciso organizar aqui. E como eu pedi, quem pode ajudar, né, doando abacaxi, lado de couro, papel, né? Faça isso, irmão. Nós vamos estar abençoando a obra de Deus e vamos estar ensinando para as crianças. Ó, a menininha já, né? Menos que a escola já está no foco, já está no caminho, né? Aí tem esse abençoadinho, né? Tem, ó lá. Chegou mais dois. Chegou mais dois, né? Podia estar fazendo alguma coisa, mas não tem o que fazer, está ali, né? Está arrebatado. Está arrebatado, né? O Isaac não é um pouquinho grande para ficar no meio da criançada. E eu tenho um sonho também de criar um grupo de jovens desta igreja. Por enquanto ainda, né? Mas Deus vai prover. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos buscar a Deus? Nós temos que, se nós buscarmos, nós o encontraremos. E eu creio que Deus vai falar com muita gente pelas madrugadas. Em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo, que nesta noite, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, te agradecemos, ó Deus, por este culto, pelo culto de ontem, Pai, louvamos o teu nome, Senhor. Sabemos que o Senhor tem um projeto grande, Pai, para com esta igreja, para com este povo. Eu creio, Senhor, que grandes coisas fará o Senhor no meio desta igreja, quando esta igreja, Senhor, te buscar de todo o coração. A tua palavra diz que aqueles que buscam pela madrugada te encontrarão. A tua palavra diz também, Senhor, que se nós clamarmos a ti, tu nos responderás, tu nos revelarás coisas grandes e difíceis que nós não sabemos. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está para fazer grandes coisas neste lugar. Eu creio que o Senhor usará a vida dessas pessoas, usará a minha vida, usará, Senhor, a minha esposa, os nossos filhos, e a tua palavra será pregada. Haverá um crescimento, haverá um avivamento, Senhor, sobre esta cidade. Eu creio, ó Pai, que o Senhor está levantando, meu Pai, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja, Senhor, semelhante à igreja primitiva, uma igreja de propósito, uma igreja de oração, de temor e de clamor. Ó Deus, abençoa, Senhor, o resto de noite do teu povo. Cura os enfermos, libera
tudo aquilo que não provém de ti, que caia por terra, Pai, nesta noite, toda obra contrária, Senhor, a este casal, a este casamento. Eu oro, Pai, prego o nome de nós, os filhos da Bernadette. Eu oro, Pai, pela igreja, pelos obreiros, Senhor, pelo grupo de homens que está nascendo. Eu oro pelo grupo de crianças, ó Pai. Eu oro para que o Senhor desperte mais obreiros, para que se levantem, para que entendam que o tempo, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Meu Deus, abençoa as famílias dessa igreja. Eu te peço, Pai, conduz os teus filhos em paz, livra de acidentes, de perigos. Abençoa a semana que está se iniciando. Dá eles vitória, vitória, vitória e vitória. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje eternamente sobre todos nós. E nós dizemos: amém. Se Deus é por nós, quem será por nós? Ninguém. Vamos em paz e que Deus nos abençoe. Amém. Lembrando que se você buscar a Deus pela madrugada, você vai encontrar. Aleluia. Deus seja louvado.